Olá, senhores, beleza? Então agora acho que vou tentar, não que eu já não tenha feito de certa forma, só que eu fiz em vários vídeos. Eu acredito que eu vou, acredito que eu vou aí para, pelo menos na maior parte dos pontos, tentar encerrar qualquer pendência que eventualmente fique na questão do erro para se tentar acertar. E que as pessoas aceitariam isso. Bom, é aquela coisa. Eu desejo realmente que as pessoas sejam perdoadas e sejam aceitas, mesmo mentindo, né? Só que a mentira vai ter que ser sabida que é falsa, por menor importância que tenha, né? Não é muitas vezes erro para se tentar acertar. Ainda mais tendo a oportunidade, eventualmente, de buscar a prova mais facilmente do que você mentir para tentar acertar. Ou falar algum tipo de especulação da sua cabeça. Então, aqui eu tenho três possibilidades que eu elenquei. Primeiro, se você acusar de pecado por irresponsabilidade sem provar, você está agitando as pessoas, falando que uma determinada pessoa X cometeu pecados por irresponsabilidade. Não, já é errado, porque você está agitando o espírito de todas as pessoas. Não pode. Erros para se tentar acertar. Primeiro, esse foi o primeiro. Então agora, a segunda possibilidade, já falei. Se errar para tentar acertar, podendo ao invés de buscar prova para acertar, é uma omissão da busca da verdade. Seja isso uma informação grave ou seja isso uma informação menos importante. Você tinha nas duas, nesse caso, a oportunidade de buscar prova, né? De buscar provas muitas vezes fáceis, inclusive. A prova mais difícil eu até entenderia que eventualmente. E a terceira possibilidade, fazer pessoas se preocuparem com o que não ocorreu. Esse é o grande problema. Inclusive nos assim ditos erros de menor importância, inclusive isso vai gerar preocupação na outra pessoa, porque eventualmente a outra pessoa pode estar vendo em mim eu cometer um erro de menor importância sucessivo. Isso também para a pessoa pode ser algo relativamente desagradável. Então vamos lá, terceiro ponto. Pode eventualmente escandalizar de alguma forma. E ainda outra possibilidade. Numa situação em que até essa para mim é a principal. Eu estou fazendo o vídeo mais por causa dessa possibilidade aqui. Seria talvez até uma quarta possibilidade. Até houve pecado, houve uma coisa muito grave por irresponsabilidade, mas se aumenta. Se diz que a pessoa, dentro desse pecado, fez coisas, ou o pecado específico tem uma importância maior do que ele realmente tem, ou vocês acusam, algumas pessoas acusam essa pessoa específica que cometeu uma irresponsabilidade de muito mais coisa que ela fez, um mix aí de coisas mais importantes ou menos importantes, coisas mais irresponsáveis ou menos irresponsáveis. Pecados dos dois jeitos. Pecados assim aceitáveis e pecados mais grotescos. Ou mesmo só acusando a pessoa de outros pecados mais grotescos. Tá? Ou eventualmente até só de pecados menos importantes. Mas um pecado por irresponsabilidade e mais várias outras acusações, misturando pecados com efeitos muito graves e com efeitos pouco graves. Até houve pecado e por irresponsabilidade. Não em meu caso, eu acredito que não no meu caso. Mas no caso hipotético, se aumentou o pecado, embora já tenha acontecido comigo. Mas o meu pecado cometiu pecados que não eram tão graves, mas foi interpretado como de irresponsabilidade. Se aumentou a interpretação. Mas se aumentou o pecado de um acusado qualquer, se acusando além do que ele realmente cometeu, que era uma irresponsabilidade, além do que realmente se cometeu, e fazendo com que outras pessoas acreditem em pecados a mais e se preocupem em repreender, se preocupem com pecados que não aconteceram, até ficando com medo da pessoa, não só pelo pecado que ele cometeu, mas por outras coisas que não tinham nada a ver, e forçando elas a construir esse discurso para tentar repreender outras coisas que não tinham nada a ver. E elas vão perder. E aí o grande problema disso é só que seja uma grande perda de tempo. Aí aceitável não, porque tinha como fazer prova fácil, né? Por isso que é menos aceitável do que se imagina. Então vamos lá. Fazer com que outras pessoas acreditem em pecados a mais e se preocupem em repreender o que é desnecessário ou inexistente. Inclusive os próprios acusadores, as próprias pessoas que montam esse discurso, elas estão perdendo o tempo delas, porque elas poderiam estar falando e fazendo discursos sobre outros temas, elas estão perdendo tempo acusando um cara que não tem nada a ver. Os próprios acusadores perdem tempo falando sobre pecados elastecidos. Né? Cara, o acusado comete um pecado como se ele tivesse cometido 10. Leia-se que não se deram, que não aconteceram. Ao invés de se falar sobre Deus, por exemplo, se for um pastor, ao invés de falar de Deus e sobre o que Deus quer, as pessoas trocam isso para falar sobre o que elas querem, muitas vezes sem haver necessidade. Ou seja, se gerando com isso preocupações desnecessárias às outras pessoas.
podendo se focar, inclusive, só no pecado que ocorreu. Por exemplo, se a pessoa cometeu um pecado de responsabilidade, poderiam se focar só nisso, ninguém perderia tempo. Nem as pessoas que vão ficar preocupadas, nem um pastor específico, nem os jornalistas, eventualmente inconsequentes que falem qualquer coisa. A grande questão aqui é que mesmo o jornalista, ele ajuda de outras pessoas que montaram esse argumento. O grande problema, nesse caso, é que não se está buscando a prova e vocês estão perdendo tempo falando de coisas que não tem rigorosamente nada a ver. Porque ainda se for especulativo, tudo bem. Quando não é especulativo e é afirmado, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, não tem porquê. Ah, mas é menos importante. Não importa. Vai preocupar outra pessoa que acreditou na informação. Ah, mas ela vai ser apoiada no final. Não, mas em algum momento alguém vai ter que falar que aquele pecado não aconteceu. Aí está a grande questão. A não ser que vocês façam isso. Ó, eu menti. Vocês podem dizer. Ó, eu menti, eu não deveria ter falado aqui foi hipotético. Eu deveria ter falado que era hipotético. Aí tudo bem, também não precisaria falar. Né? Poderia ser uma retratação da parte de vocês. Não só jornalistas, mas também o pessoal da igreja que eu já vi. Ocorreu que geraria muito mais objetividade e muito menos perda de tempo. Outro risco. A pessoa que mente, no caso, comentando o pecado, pode fazer com que a própria pessoa acusada acredite nesse pecado que ela não cometeu. Seja ela não tendo feito nada, sendo totalmente inocente, eventualmente ela pode acabar acreditando. Né? Ou eventualmente uma pessoa que pecou por irresponsabilidade pode acreditar que ainda ela fez mais coisas, ela não fez. Pode fazer com que a pessoa acusada acredite em pecado que não cometeu. Pecado de outra. Sim, a pessoa que realmente está acusando, ela está acusando o pecado de outra pessoa. Né? E pode elastecer esse pecado e pode fazer, inclusive, que o próprio acusado acabe acreditando nisso. É possível, é possível. E fazendo com que o próprio acusado perca confiança. Ele pode perder confiança. Ele pode eventualmente ser repreendido, mas apenas no que fez. Ah, não, mas é compreensível tentar elastecer o pecado. Não, você podia provar. Para não preocupar ninguém, para não perder tempo você mesmo. O próprio jornalista não perdeu tempo. Porque o jornalista que eventualmente observou um sujeito, ou um pastor, uma pessoa que cometeu um pecado por irresponsabilidade, você eventualmente teria que fazer uma busca de prova, não só pastor, qualquer pessoa, né? Pai, mãe, qualquer situação. Tio, tia, investigador, eles vão ter que fazer uma busca de prova, inclusive para inocentar o sujeito no que ele não fez. Né? Essa é a ideia. O promotor, ou mesmo o investigador de polícia, não vai buscar apenas provas para acusar um incriminado ou o acusado. Não funciona desse jeito. Se eventualmente surgir uma outra possível acusação, essa acusação pode ser... Essa acusação pode cair por terra porque a própria polícia pode provar que aquele crime não ocorreu. Mas ocorreu outro. Né? Não ocorreram 2 crimes, ocorreu um só. É possível também. É isso que eu estou dizendo. Nesse caso específico, faltou uma tremenda investigação sobre erro para tentar acertar. Então eu digo aqui, ó, sim, o mentiroso, enganado é perdoável. Eu acho que sim, porque às vezes são informações muito irrelevantes. Quando é uma informação um pouco mais importante, eu acredito que não concordo com isso. Eu não concordo que seja tão facilmente perdoável assim. Dependendo da facilidade com que é fazível, vamos dizer. Dependendo da facilidade com que você tem de buscar uma determinada prova. A informação... e outra coisa, eles vão dizer, não, mas é perdoável, é aceitável. Claro, mas a informação por ele dita, em algum momento vai ter que ser corrigida, mesmo que ela não seja tão importante assim. É só isso. Para que não se preocupe que uma outra pessoa cometeu um determinado pecado que também não era tão importante. É só isso. Tem que só esclarecer. Eu não estou aqui fazendo os vídeos para que as pessoas sejam acusadas, vão aqui acusar o Olavo de Carvalho, Nana Moura, Elias Júnior, vão acusar. A ideia não é acusação, embora eu coloque no nome dos vídeos, a ideia não é acusação. A ideia é esclarecer os erros que esse cara cometeu. Ah, mas ele é perdoável. Claro que é. Lógico que é. Não é perdoável. Ah, mas é apoiável em algumas mentiras. Se eventualmente esses caras são apoiáveis em determinadas mentiras, eu vou ter que esclarecer. Para que as pessoas não acreditem. Porque é mentira. Por menos importante que seja. Por menos importante que seja. Se eu eventualmente ficar sabendo e se eu tiver condições de falar sobre o tema. Aquilo que eu puder falar que é verdade é. Não, mas ele vai ser aceito depois, independente. Ou apoiado no presente, não importa. Em algum momento a informação vai ter que cair. Se for falso. Nesse sentido. Vai deixar o cara acreditando em mentira o tempo inteiro. Não, apoio não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor as pessoas realmente se pautarem pela verdade
do que se pautarem ali numa ilusão, alguma coisa. Eventualmente inventado. Ah, mas as pessoas vão entender por que ele mentiu. Não importa. Não importa. Eu acho que essas pessoas podem ser compreendidas nas suas mentiras ou nos seus enganos. Não em todas as situações, mas talvez na maioria, ou talvez apenas em algumas. Só que essa informação em algum momento vai ter que ser sabida, vai ter que ser averiguada. E aquilo que eu puder antecipar, eu farei. Porque é melhor as pessoas acreditarem na informação verdadeira. Acho que elas vão fazer mais proveito da verdade do que continuar acreditando numa ilusão que até era compreensível. Que até tinha a sua razão de ser. A sua razão de ter sido feita. Mas era errada. Então as pessoas vão se valer melhor das suas próprias mãos, com informações verdadeiras. Também acho perdoável. Mas as pessoas têm que saber a verdade. Essa é a ideia do canal. Por mais aceitável que seja. E outra, na verdade, não. Muitas mentiras que eventualmente foram ditas por outras pessoas, inclusive contra mim, elas acabam tendo efeito de idade. Então, pelo menos, até um pouco serve para isso, né? Para eu, no final, corrigir. E para eu, a partir disso, ter um efeito didático e ensinar no meu canal algum tipo de valor importante, bíblico, né? Acaba servindo para isso também. Não só pela verdade em si, né? Mas pelo ensino. Que, inclusive, no que se refere a não mentir em relação ao pecado por responsabilidade, porque você pode não ter prova. Então você não sabe se o cara realmente cometeu o pecado. Você não sabe quais são as suas intenções. Você especula porque você quer que aquilo seja verdade. Ou porque você não quer investigar. E muitas vezes a prova é fácil. Então, isso aí. Acho que deixei claro aí os meus pontos, minhas posições. Pelo menos nesse tema, pelo menos por enquanto, acredito que o exauri e expliquei todos os pontos porque isso é um problema, mesmo nos pecados de menor importância. Ou seja, da forma que eles falam, a pessoa vai ser apoiada. Ou seja, como se eu achasse que o cara vai ser condenado eternamente por causa de uma mentira. Mas nem eu acho um negócio desse. Seria muita... Talvez frieza também. Seria muita... Não, desfaço de uma palavra. Seria muita dureza se eu eventualmente pensasse desse jeito. Valeu, Deus.